Salve, salve, guerreiro! Seja muito bem-vindo à correção da prova da Escola de Aprendizes Marinheiros que acabou de acontecer aí neste último domingo, dia 11 de outubro de 2020. Galera, eu gostaria de comentar aqui, começar essa correção comentando um pouco da prova com vocês, né? De fato, algumas das previsões que nós tivemos aqui, né? A gente veio debatendo as possibilidades do nível de dificuldade da prova e de fato se concretizou. A prova veio ligeiramente, né, para não dizer o contrário, difícil em comparação aos anos anteriores. Então a gente pôde observar aí uma elevação do grau de dificuldade dessa prova, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria também de agradecer a todos aí que vêm acompanhando o meu trabalho, que acompanharam aí essas contagens regressivas, as nossas aulas, os simulados, tá? E que conseguiram aí observar que, de fato, nós conseguimos aí prever algumas situações, como, por exemplo, de fato, estava lá presente na prova, né? Lei dos cossenos, logaritmos, né? E tantas outras questões aí que foram treinadas ao longo do tempo e que, de fato, vieram a cair nesta prova, tá? Então eu vou fazer aqui começar a correção, tá? Vou começar a correção a partir da 21 até 25, vou dividir em 3 aulas, então você vai ter aula hoje, né, de correção, quinta e sexta-feira, beleza? Ok? Bom, galera, então, antes de mais nada, se você chegou agora, você fez essa prova e não acompanhou aqui as aulas no canal, deixa aí o seu curtir se você gostar da correção, depois dá uma olhada lá no material, caso você tenha chegado agora, né, infelizmente, depois da realização da prova. Verifica se você está inscrito, se você não estiver inscrito, inscreva-se aqui no canal e deixa aqui nos comentários, né? Como é que você foi na prova, quantos pontos você fez, o que você achou da prova, enfim, deixa aí o seu recado sobre essa prova, beleza? Fechou, galera? Então vamos lá, né? Primeira questão da prova, só para que a gente possa ter aí como referência, eu tomei aqui a prova amarela, tá? Então cuidado, não se assuste, que de repente a sua prova foi o caderno rosa, o caderno diferente, tá? Uma outra cor. E aí a gente, digamos, tem que tomar cuidado porque você vai ter que fazer a correspondência das provas, beleza? Então a questão de número 21 da prova amarela. Observe a figura a seguir. Nesta figura tem-se que AB e AC são congruentes e medem 9. Então AB e AC, 9. Então a gente já consegue perceber de cara aqui uma característica, né, presente em várias provas da EAN, né, que é trabalhar ali triângulos, né, sobretudo triângulos isósceles, né. Além disso, BC e BD medem 6. Então BC mede 6 e BD mede 6. Maravilha. Ok. E os ângulos CBQ e QBD são congruentes, né? Então tá aqui, ó, os ângulos CBQ e QBD. Então esses ângulos aqui são ângulos congruentes, ou seja, BQ é bissetriz, né, do ângulo CBD. Muito bem. Com base nisso, é correto afirmar que o cosseno do ângulo CBQ. Então tá aqui, ó, CBQ. Ele quer o cosseno desse ângulo, que aqui no nosso caso eu vou chamar de alfa. Então logo aqui também é alfa. Muito bem, galera. Então, o que acontece? Você precisaria aqui conhecer algumas propriedades do triângulo isósceles. Bom, observe o seguinte. A gente tem que o triângulo BCD é um triângulo isósceles. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Triângulo BCD é isósceles. E, galera, num triângulo isósceles, o que acontece? A bissetriz em relação à base, né? Porque aqui a gente tem os lados congruentes, BC e BD, são congruentes. Então eu vou chamar aqui a base de BD, naturalmente. Então a bissetriz ela coincide com a mediana, ou seja, QD e QC são congruentes, e coincide com a altura. Então aqui é um ângulo de
90 graus, galera. E aí, o que acontece? Bom, se eu chamar aqui de x, então aqui é x, tá certo? Beleza. E aí eu vou chamar a sua atenção para dois triângulos retângulos que surgem nessa figura. Eu tenho o triângulo retângulo ABQ, ó, ABQ, beleza? E nós temos aqui o triângulo BDQ. Por exemplo, eu poderia olhar também para esse outro triângulo, o BQC, pois eles são claramente congruentes, não tem problema nenhum. E aí, gente, poxa, como a gente falou isso aqui, né? Um dos tópicos mais abordados pela prova da EAN são relações métricas no triângulo retângulo. E é exatamente por onde eu vou sair. Então eu vou chamar aqui o segmento AQ de 9 menos x, naturalmente, né? Porque se isso aqui é x, esse segmento todo AC vale 9, então AQ é 9 menos x. E vou aplicar Pitágoras. Então, ó, no triângulo, então bem tranquilo, vamos lá, ó, no triângulo ABQ, nós temos que 9 ao quadrado é igual a... Bom, eu vou chamar aqui esse cateto, que eu também não conheço, vou chamar de y, tá? O BQ, tá bom? Y ao quadrado mais 9 menos x ao quadrado. Ou seja, estou aplicando Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Maravilha. Então aqui nós temos 81 igual a y ao quadrado mais, cuidado, quadrado da diferença, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá certo? De forma que aqui claramente a gente consegue cancelar 81 com 81. Vou passar esse menos 18x para cá, o primeiro membro vai ficar mais 18x. Então vai ficar 18x é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha só que bonitinha a questão, ó. Agora, olhando para o triângulo, vamos dizer aqui, ó, o BQD. No triângulo BQD, ó, no triângulo BQD, nós temos o seguinte, Pitágoras novamente, ó, 6 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. É claro que nós vamos substituir aqui, né? Vamos substituir. Se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 36, qual é a conclusão? Temos que 18x é igual a 6 ao quadrado, tá aqui, ó, 36. E por fim, x é igual a 2. Olha lá. Mas eu não quero o valor de x, na verdade eu quero o cosseno desse ângulo aqui, ó, cosseno do ângulo alfa, né? Só que o cosseno do ângulo alfa, eu preciso do cateto adjacente, que no caso aqui é o y. Aí vamos usar essa relação aqui, ó. Temos que x ao quadrado, 2 ao quadrado, mais y ao quadrado é igual a 36. Beleza? Deixa eu subir um pouquinho. Foi. Então, y ao quadrado é 36 menos 4, 32. Aí, galera, y, então, vai ser a raiz quadrada de 32. Só que 32 é 16 vezes 2, né? Aí a gente usa esse macetinho de escrever aqui um quadrado perfeito para a gente poder tirar da raiz. Obtendo assim, y igual a 4 raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 2. 4 raiz quadrada de 2. E por fim, vamos lá aqui, ó. Quem é o cosseno do ângulo alfa, né? O ângulo alfa que ele sugeriu aqui, que ele pediu no exercício. Cateto adjacente, que é o y, 4 raiz de 2, sobre a hipotenusa, que nesse caso é 6. Efetuando a simplificação aqui, né? Evidentemente, 4 e 6, obtemos assim 2 raiz de 2 sobre 3. E isso você encontra aqui, galera, bonitão, no item E da sua questão. Beleza, galera? Então, ó, de cara aqui uma questão, né, num nível bem elevado, digamos assim, em relação às questões das provas anteriores, mas se você comparar com o material que nós usamos aqui nas nossas contagens regressivas e simulados, você vai encontrar questões bem parecidas, num nível bem próximo. Inclusive, a gente usou uma questão aqui bem parecida com essa solução, tá?
Então, não a ponto de encontrar o cosseno de um ângulo aqui, né, na mesma questão, mas uma questão que a gente usou esse mesmo artifício, tá? Então, a gente beliscou assim muito próximo ali da situação da prova. Tá? Quem acompanhou, eu tenho certeza, inclusive, agradecer aí as mensagens de carinho, né, aí pelo Instagram, de muitos alunos aí, Matheus, enfim, uma porção de alunos aí que vem colaborando aí comigo, me agradecendo, tá? Eu fico muito feliz de perceber que consegui aí de uma forma minimamente, né, porque o esforço é todo de vocês, o mérito é todo de vocês, tá? Mas de qualquer forma, meu muito obrigado aí pelas palavras, né, de carinho. Valeu, galera, beleza? Então, ó, questão de número 22 da prova, só para reforçar, essa prova, né, o modelo dessa prova é a prova amarela, tá? Vamos lá, questão de número 22. Um bar possui um alvo, como o da figura abaixo, para entretenimento dos seus clientes em lançamento de dardos. Esse alvo é formado por figuras combinadas. Um semicírculo com um diâmetro AB, então esse semicírculo aqui, ó, então ele faz parte do alvo, né? Um semicírculo com diâmetro AC, então tem um semicírculo aqui com diâmetro AC, e um semicírculo de diâmetro BC, então esse é o outro semicírculo aqui, ó. Inclusive, galera, ó, isso aqui faz parte do semicírculo que eles estão falando, né? Do exercício, ó. Isso aqui e isso aqui, né? Isso aqui faz parte do semicírculo. Beleza, deixa eu só apagar isso aqui para a gente continuar a leitura. E um semicírculo com diâmetro BC, tá, isso já li, e um triângulo retângulo ABC, conforme se observa na figura, tá? Beleza. Bom, então, prosseguindo aí, galera. Se o cateto AC mede 6 decímetros, a hipotenusa mede 10 decímetros, e um cliente de costas para o alvo arremessa um dardo e o acerta, é correto afirmar que a probabilidade, olha aí, ó, questão envolvendo área e probabilidade. Naturalmente, a questão aqui, o peso, né, 99% da questão está em cima de áreas. De que o dardo tenha acertado a parte sombreada do alvo é dada por uma porcentagem entre. Galera, não preciso nem entrar aqui em debate sobre a questão, né? Uma questão que visivelmente veio bem mais pesada do que anos anteriores. Então, isso foi um diagnóstico que nós fizemos aqui, tá? Da possibilidade, né, bastante grande dessa prova vir um nível, 2 níveis acima do que vinha acontecendo, tá legal? Bom, vamos com calma. Primeiramente, o que acontece? Nós temos aqui um triângulo pitagórico, 10 de hipotenusa, aqui é 6, claramente que aqui vai ser 8, né? 3, 4, 5, só que a gente, né, tá com um triângulo semelhante ao 3, 4, 5 multiplicado por 2, né? O 6, 8 e 10. Muito bem. O que acontece, galera? É aqui uma composição de figuras, de partes, né? De figuras que nós vamos ter que somar, descontar, a fim de obter as áreas desejadas, tá? Bom, então o que acontece? Falando tecnicamente de probabilidade, a gente precisa saber o número de casos favoráveis, ou seja, vai ser o cálculo da área sombreada sobre o espaço amostral, né, que vai ser a área total disso aqui. Então vamos começar da seguinte forma. Então, casos favoráveis. Então, os casos favoráveis vai ser a área sombreada. Então, área sombreada, tá bom? A área sombreada. Vamos lá. Então, a gente vai partir para o cálculo da área sombreada. Qual vai ser a estratégia, galera? Observe que eu vou calcular, primeiramente, a área dos 2 semicírculos apoiados sobre os catetos e depois eu vou descontar essas áreas, sobrando a área sombreada, né? E observando que eu vou descontar da seguinte forma, eu vou descontar a área do semicírculo, né? Porque o que acontece? Essas duas regiões, elas são fruto da área do semicírculo apoiada sobre a hipotenusa, de medida 10, menos a área do triângulo retângulo de catetos 6 e 8. Então, é dessa forma que eu vou calcular a área sombreada, tá? Então, a área sombreada será a área do semicírculo
né, apoiada sobre o cateto de medida 6. Então, o raio aqui é 3, o raio do semicírculo apoiado sobre o cateto AC. Tá legal? Ó? Então, aqui ó, é raio 3, tá? 3 e 3. Deixa eu apagar até o 6, ó, para não ficar muita confusão. Ó, 3 e 3. Tranquilo? A área do semicírculo, πr ao quadrado, ou seja, πr ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a primeiro semicírculo. Então, observe que eu estou incluindo essa parte branquinha aqui. Mais a área desse semicírculo de raio 4, né? Ó, raio 4. Então, bastante calma. Vamos lá. Ó, 4 aqui, 4 aqui. Então, vai ficar πr ao quadrado sobre 2. Lembre-se, dividido por 2 porque é semicírculo. Agora, eu vou descontar a área, né, a área do semicírculo, mas cuidado, né? O que acontece? Eu vou tirar o semicírculo, mas eu quero, na verdade, tirar esses dois pedacinhos aqui. Então, esses dois pedacinhos são a área do semicírculo menos a área do triângulo retângulo. Então, a área do semicírculo, que é aqui de raio 5, né? Ó. Então, vai ficar πr ao quadrado dividido por 2 menos a área do triângulo retângulo. Cateto vezes cateto dividido por 2. Então, 6 vezes 8 dividido por 2. Então, isso aqui é a área sombreada. Então, vai ficar, fazendo as contas, ó, 9π sobre 2 mais 16π sobre 2 menos 25π sobre 2. Aqui, ó, menos com menos dá mais. 24, né? Porque 6 vezes 8 dá 48, dividido por 2, 24. Olha só. Então aqui, gente, 9 mais 16 dá 25. Então cancela isso aqui. Então a área sombreada, olha aqui, 24 decímetros quadrados. Maravilha. E agora eu vou para o meu espaço amostral. Eu vou calcular a área total. A área total é a área. Observe, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área dos dois semicírculos, tá certo? Que a gente já calculou, 9π sobre 2, mais 16π sobre 2, mais a área do triângulo, que eu também já calculei, mais 24. Olha lá. Então, isso aqui vai dar 25π sobre 2, mais 24. Então, eu vou aqui aproximar, eu vou usar π igual a 3, porque observe que os intervalos aqui dos percentuais são bastante extensos, né? São intervalos grandes. Então, a gente pode aproximar dessa forma. Então, fazendo aqui o π ser igual a 3, 3 vezes 25 dá 75. Deixa eu só para aí, antes que eu dê aquela vacilada que eu costumo sempre dar. 75 meios mais 24. Então, fazendo aqui, ó, 2 vezes 24 dá 48, 48 mais 75 dá 123 meios. Pronto. Agora eu vou para a minha probabilidade, o cálculo da probabilidade, que é exatamente a menor parte do desenvolvimento, né? Então, o número de casos favoráveis, 24, sobre o número de casos totais, que é 123 meios, tá? Então, aqui a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 2 vezes 24 dá 48, né? Porque inverte, né? Sobre 123, galera. Fazendo aqui as contas, tá? Botando zerinho, 480, isso aqui vai dar aproximadamente 0,39, que é a mesma coisa que 39%. Bom, e 39% está no intervalo de 35% a 45%, então o gabarito é letra D. Seguinte, galera, foi o que nós comentamos aqui ao longo do nosso curso, que durou aí, era para ser uma coisa rápida, acabou adiando. Né? Por conta desse adiamento, foi possível, né? Era uma coisa a se prever que o nível de dificuldade dessa prova viesse um pouco acima. Então, note que a gente aqui, o tempo todo, trabalhamos nesse nível. Né? Inclusive, né, alguns alunos, né, olhavam, achavam
um nível um pouco acima, mas galera, é melhor você treinar acima e vir uma prova abaixo do que o contrário, certo? Então, atentos a isso, porque talvez essa tenha sido a sua primeira experiência de concurso, né? E você não pode deixar, né, de treinar forte, né, digamos assim, alguns níveis acima, por conta do tipo de prova. Aconteceu o que aconteceu. Veio o logaritmo pela primeira vez, lei dos cossenos, que eu bati nessa tecla na live com o Davizão, em várias das nossas revisões, eu bati essa tecla aí algumas vezes com vocês. Ó, lei dos cossenos, e pum, tava lá, né? Tava lá. Então, galera, a gente tem que, se tá no edital, tem que saber. Tem que saber. É claro que você vai ter que dar o foco maior naquilo que é mais presente. Mas observe, por exemplo, que nessa prova, função, por exemplo, foi um assunto que não foi sequer abordado, né? Então a gente tem que estar preparado para todas as situações, ok? Beleza, então, galera, questão de número 23 da prova amarela. Para compor a tripulação de um voo, certa companhia de aviação dispõe de 5 pilotos, 3 copilotos, 4 comissários e 6 aeromoças. De quantos modos ela pode escalar uma equipe para um voo, sabendo que esse voo precisa de um piloto, um copiloto, 2 comissários e 3 aeromoças? Galera, essa questão a gente treinou, mas assim, eu pelo menos, da contagem regressiva, nos simulados, esse tipo de questão envolvendo combinações, a gente treinou muito. Então, quando eu olhei para essa questão, eu falei assim, cara, essa questão a gente fez, assim, uma questão que era a formação era um capitão, sargento, enfim, é o mesmo contexto, a mesma ideia nesse problema. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter visto questões assim, muito próximas no nosso treinamento, né? Então, a gente treinou de forma muito parecida com a prova, galera. Então, olha só, vamos lá. O que acontece? Se eu tenho 5 pilotos e eu quero escolher um piloto, total de chance disso acontecer. De quantas maneiras eu posso fazer isso? É claro, né, que são 5 maneiras. Então, ó, piloto, eu tenho 5 possibilidades, beleza? Possibilidades. Maravilha. Copilotos, eu preciso de um copiloto. Então, eu tenho 3 opções. Então, copiloto. Se eu quero escolher um, né, num total de 3, são 3 possibilidades. Muito bem. Bom, agora eu preciso de 2 comissários. Eu tenho um total de 4 comissários. Olha, vamos dizer, comissário A, B, C e D. Suponhamos que eu tenha escolhido o B e o D. A dupla BD ou DB, independente da ordem, forma a mesma dupla, galera. Então, o que a gente está falando? De combinação, né? Então, de comissários, eu tenho uma combinação de 4, 2 a 2. Então, vamos calcular isso aqui, ó. 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, fazendo aqui as contas, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial é 2. Então, isso aqui eu já deixo assim para cancelar. 3 vezes 4 dá 12. 12 divididos por 2 dá 6. Bom, e por fim, nós temos as aeromoças. Raciocínio totalmente análogo, né? Aeromoças, o que vai acontecer? Nós temos que eu tenho 6 aeromoças e eu quero escolher 3. A ordem não importa, combinação de 6, 3 a 3. 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 menos 3, 3 fatorial. Então, vamos desenvolver isso aqui. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aí, 3 fatorial é 6, né? Então, vou botar um 6 vezes 3 fatorial. Vou deixar indicado para poder cancelar. Esse 6 vai com esse 6. 4 vezes 5 dá 20. Total de possibilidades, galera. O que a gente usa aqui? Princípio fundamental da contagem. O total de possibilidades
é o produto das possibilidades de cada etapa. Então, aqui nós temos 5 vezes 3 vezes 6 vezes 20. Vamos fazer as contas. Aqui eu tenho 3 vezes 5 dá 15. 15, 2 vezes 6 dá 12. Então, aqui a gente tem 15 vezes 120. E, por fim, isso aqui é a mesma coisa que 1.800. 15 vezes 12 dá 180. 180, né, com mais um zerinho, 1.800. E 1.800 está aqui, galera. Ó, item C da questão. Então, ó, essa questão aqui, galera, eu considero completamente dentro do nível de questões que nós estudamos. Tá? Quem acompanhou pôde perceber que esse tipo de questão foi trabalhada exaustivamente aqui. Beleza, galera? Show! Mais uma questão da prova, questão de número 24. Olha aqui, pô, trabalhando determinante, matriz quadrada, 2x2, 3x3. Galera, aqui, meu amigo, essa aqui quem acompanhou matou rindo. Essa aqui matou rindo. Vamos lá. Considere as matrizes A e B a seguir. Então, A e B, então são duas matrizes quadradas 2x2. Existem dois valores, x1 e x2, com x1 maior do que x2, tal que o determinante de A mais o determinante de B é igual a zero. É correto afirmar que a expressão 5x1 menos 3x2 é igual a... Vamos lá, galera. Calcular os determinantes dessas duas matrizes. Determinante da matriz A, né? O que a gente faz? É produto dos elementos da diagonal principal, então fica x vezes x dá x ao quadrado, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então aqui dá menos 2, como fica menos 2, aqui fica mais 2, é o oposto, né? Maravilha. Moleza. Determinante da matriz B. Como é que fica? Ó? Vou multiplicar 1 vezes menos 4, então dá menos 4, menos 1 vezes x, menos x. Muito bem. Então, utilizando aqui a igualdade, determinante de A mais o determinante de B é igual a zero. Então, determinante de A, x ao quadrado mais 2. Mais determinante de B, menos 4, menos x, isso aqui é igual a zero. Arrumando aqui a casa, o que a gente tem? Ó, x ao quadrado, menos x, menos 2, igual a zero. Uma equação do segundo grau, relativamente simples, onde nós temos as seguintes raízes. A soma é 1, o produto é menos 2. Então, as raízes são 2 ou menos 1. Note, 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 somado com menos 1 dá 1. E note, olha aqui, ó, o x1 tem que ser maior do que o x2, tá? Claro que aí, né, a gente na hora poderia ter trocado, aí viu essa condição, aí bastaria trocar x1 sendo maior do que x2. Isso aí é irrelevante. E agora trata-se apenas de calcular aqui o valor numérico. Então vai ficar 5 vezes o valor de x1, que é 2, menos 3 vezes o valor de menos 1. Então, isso aqui fica 10 mais 3, que dá 13, letra B, de bola aqui, galera. Tranquilo? Show? Então, seguinte, galera, questão aí também tranquila. Essa aqui, eu acredito, né, que tenha sido uma questão fácil da prova, tá? Então, também treinamos, eu acho que tá, por enquanto, das 5 primeiras questões, né, que eu vou dividir assim, né? Nesta aula eu vou até a questão de número 25, amanhã subo mais 5 questõezinhas, tá? Na sexta mais 5 questõezinhas, tá bom? A gente faz a correção dessa forma e eu acho que até agora, eu acho que essa questão foi a mais tranquila dessas 5 primeiras questões. Bom, questão de número 25, uma questão também que caiu uma questão muito, assim, bem parecida, né? Digamos, com uma questão do ano passado, tá? Uma questão de triângulos, e a prova da EAN tem essa característica de trabalhar bem questões com triângulos isósceles. Olha só, ele dá um triângulo ABC, aí no triângulo ABC ele traça o segmento AD, de forma que DC é igual a AC. Olha aqui, ó, dois segmentos, dois lados
Então, o triângulo ADC é um triângulo isósceles. Tá certo, galera? Beleza? Então, pum, fechou aqui. Ok, se o ângulo BAC, tá aqui, supera em 40 graus o ângulo ABC, então o ABC é esse aqui, então eu já vou fazer o seguinte, ó, vou chamar esse ângulo de X, logo o ângulo BAC vale X mais 40. X mais 40. Muito bem. O ângulo ABC, quem é o ângulo ABC? Aliás, supera em 40 graus o ângulo ABC. É correto afirmar que o ângulo BAD, ele quer o ângulo BAD, é esse ângulo aqui. Vou até destacar ele aqui, ó, vou pintar ele de pretinho, pum, beleza, e vou chamá-lo de alfa. Pronto. Ok? Tranquilo? Maravilha. Aí o que a gente vai fazer? Quero o ângulo alfa. Eu percebi aqui, ó, de cara, que esse ângulo aqui é um ângulo externo do triângulo BDA. Ó, é um ângulo externo. E a medida do ângulo externo vale a soma dos dois não adjacentes. Então, x mais alfa. De forma que, como esse triângulo aqui, ó, o triângulo ACD é um triângulo isósceles, então os ângulos da base são congruentes, ou seja, esse ângulo daqui vale x mais alfa. Ora, mas observe que esse ângulo aqui, que eu acabei de pintar, ele é x mais 40 menos o alfa. Então, olha só como é que eu vou equacionar. O ângulo x mais alfa é igual a x mais 40 menos o alfa. Olha só, eu tirando, né, ele é todo esse aqui, ó, só para ficar claro. Esse é o x mais 40. Quando eu tiro o alfa, dá exatamente o x mais alfa. Então, é isso que a gente está equacionando aqui, ó. X mais alfa é igual a x mais 40 menos alfa. Acabou. Aí, ó, x vai embora com x. Esse menos alfa vem para cá mais alfa. Então, vou ficar com 2 alfa igual a 40 graus. Logo, alfa é 40 divididos por 2, que é igual a 20 graus. E 20 graus está aqui no item D da sua questão. Beleza, galera? Show! Então, fechamos essa primeira parte da correção, tá? Para não ficar pesado. Eu também não estou aqui com aquele tempo que eu gostaria de ter. Por mim, a gente já corrigia tudo aqui, mas infelizmente não está me sobrando muito tempo, galera. Está muito corrido, mas é claro que para atender vocês aí, a gente vai abrir sempre um espaço aqui para que a gente possa dar a atenção que vocês merecem. Beleza? Então a gente fica por aqui, espero que todos tenham conseguido aí atingir seus objetivos, tá? Não se preocupem, muitos de vocês são novos, são inexperientes, então o concurso é uma questão de treinamento sim, tá? Não desanimem, caso o resultado não tenha sido lá o esperado, não desanimem, a gente está aqui para poder ajudar da melhor forma possível, tá? Não se esqueçam aí de deixar o seu curtir, deixe os seus comentários aqui também no nosso vídeo. Falou? Ficamos por aqui, um forte abraço e até amanhã, né? Até amanhã. Valeu, galera! Tchau!